Salve Maria, sou o missionário Seu Roberto, aqui é o segundo vídeo falando da doutrina do Senhor. Essa doutrina é uma doutrina específica una, que vem do alto. Então, meu irmão, muitas pessoas vão querer mudar, entrar em novidade, em fábulas, mas essa doutrina é uma doutrina reta e sã, que vem do alto, que vai sustentar a verdade. Porque você pega aqui em Hebreus 13, 8, ó. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. Olha só, é muito melhor fortificar a alma pela graça do que por alimento que nenhum proveito traz aos que a ele se entregam. Olha só que interessante. É simples, cara. É essa doutrina que os apóstolos pregaram, que anunciaram, que a integridade vai ser mantida. Ah, mas vai entrar na novidade, vai entrar nas fábulas, vai entrar na modernidade? Não, meu irmão. Que é doutrina sã, reta e inspirada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Mateus 28:20, assiste a igreja. A teologia vai tentar mudar, a filosofia vai tentar mudar, esses novos cristãos se convertido, esses cristãos que quer pregar o evangelho light, o evangelho mais light, esse evangelho light que agrada as pessoas. A integridade do evangelho, como foi pregado, que foi transmitido em geração, é a integridade que Paulo fala para nós, ó. Não tem como, irmão. Não tem como. Essas novidades que assola a igreja, essas nuvens de Satanás que está entrando na igreja católica, meu irmão, eu sou fruto da renovação carismática. É assim que eu aprendi, é assim que tem que ser. É um só batismo, é uma só fé, é um só Espírito Santo, é uma só doutrina, é um só pastoreio, é um só Pentecoste. É a mesma doutrina, a integridade. Você pega as profecias de Nossa Senhora, você vai ver as prefigurações de Nossa Senhora. Que interessante, se cumprindo. Olha só, 1 Coríntios 15, 1 e 2, eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, é que tendo acolhido, no qual está firme, ó, por ele serei salvo, se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Olha só, escritura falando. Tem que manter de acordo com que ele aprendeu e de acordo com que ele ensinou. Manter a integridade e conservar a integridade desse evangelho. Que evangelho? É um evangelho light? É um evangelho que passando a mão na cabeça? É um evangelho que agrada? Não, meu irmão. Infelizmente é um evangelho que não vai agradar muitos. Que interessante. Porque esse evangelho que é o caminho da salvação. Como diz meu amigo, né? Pesado mesmo a integridade. Porque a doutrina em João foi essa, cara. Se está entrando outra doutrina aí, outro Pentecoste na igreja de Cristo, é doutrina avança, é doutrina satânica. Novidades, fábulas, pessoas assim que eu estou cheio do Espírito Santo e amanhã tá frio. Infelizmente, cara, infelizmente, muita coisa dentro da igreja tá me deixando triste, chateado. Você vê esse seminarista aí, moderno, radical, não são mais radical. São seminaristas que estão se formando, estão pregando o evangelho light, fora de acordo com os apóstolos pregaram e anunciaram. Simples, meu irmão, é simples entender isso. Olha só. Eu deixei de tocar na igreja por quê? Porque eu tô vendo pessoas que estão ali só focado em ter título, em ter cargo. Que estão saindo fora da integridade do evangelho e prejudicando aquele que quer servir o joio, pedindo o trigo de servir. São os Pentecostes dos trigos, ou dos joios. Porque é um Pentecoste light, é um evangelho light, é um evangelho moderno. O do joio não, é radical. A doutrina é radical. Porque tem que perseverar. As apóstolos 2:42
perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Então tem que perseverar nessa doutrina ensinada pelos vossos apóstolos. Simples entender isso. Ó. Que doutrina é essa? Você pega aqui João 7, o judeu se admira da doutrina, da pregação do Senhor Jesus Cristo. Ó. Olha só, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. O judeu se admirava e dizia: este homem não fez estudo. De onde me vem, pois, este conhecimento da Escritura? Ó. Respondeu, olha só, tem a doutrina judaica, a doutrina de Cristo supera a doutrina judaica. Que sabedoria é essa melanculosa? Olha só que interessante. Olha só, respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, ó, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, se eu falo de mim mesmo. Tem que aceitar, abraçar, de nadar abraçar dessa doutrina. Olha só, 18. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Olha só que interessante. Que interessante. Agora você pega aqui, olha só, cara, em Atos dos Apóstolos 2, desce o Pentecostes, do 1 ao 17. Ali a primeira pregação foi de Pedro, a doutrina. As Apóstolos 2:42, ó. Olha só, cara. Até o 47, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, em comer, na fração do pão e na oração. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum, que não tem mais hoje em dia. A unidade, a obediência, o mesmo propósito, a mesma doutrina, o mesmo fervor. Vendia suas propriedades e seus bens e dividia-los por todos, segundo a necessidade de cada um. Unido de coração, frequentava todo dia o templo, partia o pão na casa, ó, e tomava a comida com alegria, em sinceridade de coração. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia juntava outro que estava a caminho da salvação. Nós temos que voltar para essa origem. Nós temos que voltar para essa realidade. A igreja que está aqui, católica, apostólica, romana, tem que voltar essa integridade, essa radicalidade. Por mais que doa o coração, meu irmão. Ou você é de Cristo ou você é do mundo. Ou você ganha esses caras para Cristo, ou você perde esses caras, esses servos, esses jovens para o mundo. Então, é uma guerra espiritual, meu irmão. Como você vai vencer uma guerra passando a mão na cabeça, pregando o evangelho light, evangelho de novidade, de fábula? Não, tem que manter essa realidade. Tanto que eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Que doutrina é essa? Sobre ti, Pedro, de cada igreja, que tem essa doutrina, 1 Timóteo 3:5, que é a coluna da verdade. Efésios 2:20, um só batismo, uma só fé e um só Espírito Santo. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Que interessante. É essa a doutrina. Que interessante. Por mais que não vai mudar isso aqui, cara. Muitas pessoas querem mudar a escritura. Quer mudar a pregação. Não, meu irmão. Isso aqui, a escritura veio para você ser salvo mesmo. É um sinal de salvação. Como diz aqui, João, para finalizar esse vídeo, João, você pega aqui João 3, ó. Olha só que interessante. Infelizmente, ó, 3, ó. 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que ele deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como você vai crer nesse Jesus Cristo? Através da igreja. Para você ter a vida eterna, através da verdadeira doutrina, que foi pregada e confiada aos apóstolos. Certo? Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Olha só que interessante. Como você vai crer nesse Jesus Cristo? Através da igreja.
Como você vai crer que ele é verdadeiramente Messias? A doutrina que foi ensinado por ele aos seus apóstolos, ao magistério, aos apóstolos que ele ensinou e capacitou. Interessante. É uma responsabilidade muito grande para os bispos, para os diáconos, para que tem como sucessores dos apóstolos, que são sucessores dos apóstolos. Olha só. Você pega aqui no Catecismo, ó, 77, ó, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado, ó, e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos a ele, transmitindo seu próprio encargo de magistério como efeito. A pregação apostólica expressa de modo essencial nos livros inspirados deve ser conservada por sucessão contida até a consumação dos tempos. 66. A economia cristã não, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que espere nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completa. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo do século todo o seu alcance. Olha só, 67. Então, olha a responsabilidade para esses seminaristas. Olha a responsabilidade para esses sucessores dos apóstolos. Interessante. Para pregar o evangelho light? Não. No discurso do século, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Ela não pertence, contudo, ao depósito da fé. A função dela não é melhorar, nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a ver dela com mais plenitude em determinada época da história, guiado pelo magistério da igreja. O senso dos fiéis, saber discernir e acolher o que nessa revelação constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. Olha só que interessante. Foi confiado ao magistério, cara, a verdade. A integridade foi confiada ao magistério. A verdadeira doutrina foi confiada ao magistério. Então, seminarista, vamos botar fogo mesmo, vamos pregar mesmo, vamos anunciar mesmo a palavra. E capacitar leigos para entendimento, para surgir profetas dos últimos tempos dessa geração. Para pregar o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho light. Que você está cansado de ver e ouvir aí, né, nessas celebrações que eu toco aí, dá vontade de dormir. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.